Nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós vamos do versículo 18 até o versículo 30. Lucas 18, do 18 até o 30. E também vamos citar aqui alguns versículos que estão em Mateus e também em Marcos, tá? Que são os três evangelhos que contêm esse registro, essa narrativa de Jesus e o jovem rico. Né? Está em Lucas, que é o texto que nós vamos usar, mas também vamos passear um pouquinho lá em Mateus e também em Marcos. Ok. Eu vou ler toda a passagem, tá? Você acompanha aí no projetor e também na sua Bíblia, no seu aplicativo. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Como eu já falei, esse acontecimento de Jesus com o jovem rico, e depois, no final do versículo, Jesus falando com os que estavam ali, os discípulos, inclusive, também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, tá bom? Esta passagem bíblica, ela nos faz um alerta de como o amor ao dinheiro pode afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas do Deus Salvador, isto é, como as riquezas podem se transformar num ídolo, num Deus com D minúsculo, e esses ídolos ficam entre Deus e a pessoa, né, impedindo que a pessoa lhe entregue totalmente o coração. E o ídolo, a gente já ouviu várias vezes falar aqui, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Essa passagem em específico fala de bens, riquezas, dinheiro, mas tantos outros ídolos, deuses com D minúsculo, podem ocupar o coração do ser humano e podem impedir que as pessoas entreguem totalmente suas vidas ao Senhor. Esse texto fala de um homem, um jovem rico, que tinha uma posição importante, ele tinha muitas virtudes, muito predicados, né? E fala desse homem, desse jovem rico, que buscou Jesus para resolver o problema que todo ser humano enfrenta, ou já enfrentou, ou enfrenta, que é o vazio da sua alma. Aquele buraco existencial. E nós vamos ver que o texto fala, o que o texto fala sobre este homem, esse jovem rico, e depois a gente vai avançando na passagem. Vamos lá, a Bíblia diz que, e a gente vai usar um pouco Mateus e Marcos também. A Bíblia diz que este jovem rico, este homem, ele era jovem. Mateus, aqui Lucas não dá esse destaque, mas Mateus, falando do mesmo acontecimento, fala isso lá em Mateus 19:20, diz que este homem era um jovem.
Ele tinha muita vida, ele tinha muito vigor, muita vida pela frente, ele tinha toda a oportunidade de investir sua saúde, de investir o seu vigor, de investir a sua força, de investir os seus sonhos no reino de Deus. Ele era um jovem, estava no momento pleno. A Bíblia diz também que ele era muito rico, riquíssimo. Lucas, Mateus e Marcos destacam que ele era riquíssimo, tinha muitas posses, ele tinha casa, bens, ele tinha conforto, ele tinha luxo, ele com certeza dava e participava de muitos banquetes, que era muito comum naquele contexto, naquela época. Ele tinha com certeza joias, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas propriedades, enfim, ele era riquíssimo. E também isso tudo, essa conquista, essas posses, nos dá indícios também de que ele era inteligente, muito capaz. E a Bíblia diz também que esse homem era uma pessoa importante, né? Lucas 18 diz aí, um homem importante. Ele era um homem de posição elevada, um jovem de posição elevada na sociedade, né? Jovem, tinha status, era famoso, era influente, talvez até fosse algum oficial da sinagoga local. A Bíblia diz também que esse homem, esse jovem, ele era um fiel cumpridor da lei de Deus, conforme o versículo 20 que nós lemos. E a gente vai reforçar daqui a pouco. Esse homem provavelmente ele se dava nota máxima na escola bíblica da época, né? Fiel cumpridor da lei, considerava-se moralmente íntegro. Ele vivia de forma honrada, ele era uma pessoa religiosa, pois ele mesmo disse que cumpria toda a lei. Quando Jesus citou, olha, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus citando o Êxodo, capítulo 20, do versículo 12 até o 16, ele falou, Senhor, eu tenho obedecido, cumprido tudo isso desde a minha adolescência. Então ele se considerava um fiel cumpridor da lei. Outra coisa que a Bíblia fala sobre este jovem rico, esse homem, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele estava insatisfeito. Mateus capítulo 19, no versículo 20, que faz a mesma relação com essa passagem, diz que ele falou, a tudo eu tenho obedecido, tudo isso eu tenho obedecido, mas o que me falta ainda? Ele estava insatisfeito com a sua situação espiritual, com a sua vida espiritual, com a sua relação com Deus. Ele tinha tudo para ser feliz, que a gente já citou aqui o que ele tinha, rico, né, status, fama. Ele tinha tudo para ser feliz, mas o seu coração estava vazio. Ainda estava vazio. Assim como todos os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que foram criados para se relacionar com Deus. Enquanto não encontra o Deus vivo e verdadeiro revelado nas Escrituras, o Deus vivo e verdadeiro revelado em Cristo Jesus, fica com esse grande vazio no seu coração, essa crise existencial. E esse homem, esse jovem estava assim. Seu dinheiro, a sua reputação elevada, a sua liderança, o seu padrão moral elevado, a sua vida religiosa em dia, tudo isso, e nada disso, preenchia o vazio da sua alma. Ele tinha sede do Deus vivo. Mais uma virtude desse homem, desse jovem rico, ele era uma pessoa sedenta por salvação, sedenta por vida eterna. Lucas 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era uma pessoa sedenta por salvação.
Na sua vida ele desejava algo mais. Algo mais, e esse algo mais ele ainda não havia encontrado até aquele momento. Ele sabia que não possuía vida eterna, mesmo tendo uma vida exemplar aos olhos das pessoas. Ele queria ser salvo. Mais um detalhe sobre esse homem, esse jovem rico, ele foi até a pessoa certa. Ele foi até quem? Jesus. Ele foi até a pessoa certa. Foi até Jesus. Capítulo 18, versículo 18, ele buscou Jesus. O único que pode salvar, o único que pode dar vida eterna, amém? Ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, dos seus feitos, deste homem impressionante, esse mestre, esse rabi. Ele estava certo que Jesus era a única solução para a sua vida, a resposta certa para o seu vazio no coração. Ele não buscou em outros lugares, ele não buscou outros atalhos, ele foi direto até Jesus. E o evangelista Marcos diz lá em Marcos 10, 17, diz que ele foi correndo na direção de Jesus. Este homem, esse jovem rico, tinha pressa para resolver o seu problema espiritual. Foi correndo até Jesus. E é interessante que alguns comentaristas da Bíblia dizem que não era comum um homem rico, um homem importante, um homem influente na sociedade daquela época sair correndo em público, mas este jovem, este homem rico, ele quebrou o protocolo e saiu correndo até Jesus. E o mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, no mesmo versículo 17, só que na parte B do versículo 17, diz que esse homem foi até Jesus de forma reverente, porque ele foi até Jesus e se ajoelhou diante de Jesus, caiu de joelhos diante de Jesus, se humilhou diante de Jesus, se ajoelhando diante dele. Até aquele momento, este homem, este jovem rico, até aqui, ele não havia resistido a Jesus, não havia resistência dele a Jesus até então. E por último, a Bíblia diz que esse jovem rico foi amado por Jesus. Foi respeitado e amado por Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Jesus viu o conflito interno no coração deste homem. Jesus viu o vazio que estava dentro dele. Jesus viu a sua necessidade maior, a sua crise existencial. Jesus se importou com ele e o amou. Jesus se importou com ele, Jesus o amou, teve compaixão desse homem, e na sequência, Jesus, em amor, começa a confrontá-lo. Jesus conhece o coração desse homem, desse jovem rico, e começa a trabalhar na superficialidade do seu coração. Incrível, depois de tudo isso que nós vimos, Jesus vê superficialidade no coração desse homem? Sim. Assim como ele vê no meu e no nosso. Ele vê e começa a trabalhar, mostrando que as virtudes que ele tinha eram, até certo ponto, aparentes, externas. Jesus começa a mostrar para ele que as suas riquezas eram insuficientes para resolver o seu problema, e também que as riquezas o enganavam. Porque em algum momento ele achava que tudo isso poderia trazer vida eterna para ele. E vamos lá.
Ele estava enganado a respeito da salvação. E a gente vai agora até o versículo 23. Versículo 18. Ô Fê, volta um pouquinho. Começa lá. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus pega um detalhe interessante ainda aqui. Mateus fala a mesma coisa, mas coloca um detalhe muito importante. Ele fala, bom mestre, que farei de bom? O que farei de bom para herdar a vida eterna? O que me falta fazer para herdar a salvação? O que me falta fazer? Qual obra falta ainda para eu herdar a salvação? Ele estava enganado a respeito da salvação, embora ele estivesse sedento por ela, por vida eterna, conforme nós vimos. Ele estava enganado quanto à maneira de receber a salvação. Ele via a salvação como uma questão de mérito. O que eu faço de bom para receber a vida eterna? Ele ainda achava que era por obras, por merecimento, por se fazer coisas boas ainda que faltava. Alguma coisa boa me falta fazer ainda. Mas ele não via a salvação como um presente de Deus, como um presente da graça de Deus. Ele também estava enganado a respeito de si mesmo. E Jesus começa a fazer ele enxergar tudo isso. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Versículo 20 e 21. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, tudo que a gente já falou. Vê, avança um pouquinho, Fé. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Olha, eu estou nota 10, eu estou bem. Ah, Senhor Jesus, se falta só isso, está resolvido o problema. O jovem rico ainda não tinha consciência plena do quanto ele era pecador. Ele pensou que essas virtudes, qualidades externas que ele tinha, podiam agradar a Deus, suficientes para a salvação. Ele achava que obedecia toda a lei. Mas Jesus, quando cita uma parte dos 10 mandamentos, aqui é só uma parte que Jesus cita, Jesus não está dizendo para ele, olha, obedeça, aqui está tudo certo. Não, Jesus está fazendo ele refletir, pensar. Jesus estava tentando convencê-lo da idolatria que estava no seu coração. Ele amava o dinheiro, amava as riquezas. Isso é idolatria, é uma forma de idolatria. Jesus queria fazer ele enxergar que o dinheiro era o seu problema. O amor às riquezas era o seu problema. E só por aí já começa a mostrar que ele já estava quebrando 2 mandamentos. Amar o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo. O dinheiro estava ocupando uma posição central no seu coração. E o próximo, quando Jesus lá no versículo 22 falou, faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres, depois você me segue. E a Bíblia diz que aí ele ficou triste, abatido. Estava quebrando o 2º mandamento. E ao próximo. O jovem rico havia perguntado a Jesus, o que me falta ainda? O que me falta ainda? E o que de fato faltava para ele? A resposta é o novo nascimento, a conversão de fato, buscar a Deus em primeiro lugar, deixar Deus ocupar o centro da sua vida.
O problema todo é que ele queria a vida eterna, ele queria a paz com Deus, ele queria salvação, mas ele não conseguia e não queria renunciar aos ídolos do seu coração, e ao ídolo maior eram as suas riquezas. Há muita dificuldade com isso hoje em dia também. Muitos querem a mesma coisa, querem salvação em Cristo, querem vida eterna, mas querem do seu jeito, querem caminhar com Deus, mas querem caminhar do seu jeito. Querem andar com Deus e ao mesmo tempo querem andar de mãos dadas com o sistema, com o mundo. Querem uma vida com Deus, mas não querem uma vida de renúncia. E Jesus deixa claro que assim não dá. Falando com esse jovem rico e falando com a gente também. Aos olhos humanos, esse homem, esse jovem rico, aos olhos das pessoas, ele era rico, moralmente íntegro, religioso, bem-sucedido. Aos olhos das pessoas, ele passaria no teste da salvação para receber a vida eterna já rapidinho. Mas Jesus, o Deus encarnado, o Senhor, aquele que quer ocupar o senhorio em nossas vidas, em nosso coração, que conhece o que está aqui dentro, no mais profundo da nossa alma, tenta corrigi-lo em amor. Tenta resgatá-lo em amor. Jesus identifica nele e revela a cobiça do seu coração, revela os ídolos do seu coração. Jesus viu ali, no seu coração, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. E 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males subsequentes. Vamos lá, continuando. Ele estava enganado também quanto à verdadeira riqueza. Ele estava enganado quanto à verdadeira riqueza. Eu vou continuar aqui do 22 até o 23. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Quando, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Jesus responde à pergunta deste jovem rico, aquela pergunta: o que me falta ainda? Jesus vai direto ao ponto. Jesus vai direto naquilo que exercia o senhorio, aquilo que ocupava o coração daquele jovem rico, as riquezas. Jesus nos faz lembrar lá de Mateus capítulo 6, 24, né? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, não dá para servir a Deus e aos ídolos, não dá para servir a Deus, o Deus com letra D maiúsculo, o Deus vivo, verdadeiro, e o Deus com letra D minúscula, os deuses do coração, que ocupam o nosso coração. Jesus está dizendo isso: não dá para servir a dois senhores, pois com certeza você se dedicará a um e desprezará o outro. É isso que Jesus está tentando ensinar a ele. Ou você serve a Deus ou você serve às riquezas. Jesus não quer que esse homem fique na falência, que venda tudo. Não é isso. Jesus está levando ele à reflexão. Jesus está levando ele, ajudando ele, ensinando ele a sondar o seu coração. O pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário bíblico dele de Lucas, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim que de todas as pessoas que se encontraram com Cristo, este homem é o único que saiu pior do que quando chegou. É mole? Ele saiu pior do que quando ele chegou. Ele chegou reverente, humilde, foi a pessoa certa, que é Cristo.
E depois, quando Jesus o confrontou em amor, o ajudou a entender e a olhar para o seu coração e a se livrar dos seus ídolos e deuses que eram as riquezas. Ele ficou abatido e triste. Oi? Opa, bom exemplo o pastor Zé Paulo deu aqui, diferente daquele cobrador de impostos. Vocês lembram? Hã? Bem diferente. Exatamente. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Mateus, capítulo 19, Marcos, capítulo 10, nessa mesma narrativa, nesse mesmo acontecimento, disseram que quando esse jovem rico ouviu essas palavras de Jesus, ele ficou abatido e triste, foi se afastando do Senhor, porque tinha muitas riquezas. Ele amou mais as coisas deste mundo do que a própria salvação, a salvação de sua alma. Saiu triste e pior, porque abriu mão da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza que é conhecer a Deus. A verdadeira riqueza que é conhecer a Deus em Cristo. A verdadeira riqueza que é vida eterna, salvação, uma vida de esperança. E aí do versículo 24 a 27, vamos lá, Fê? Obrigado. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Agora Jesus muda o foco, olha para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive os seus discípulos, e fala isso. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 26, Fê. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? E o versículo 27, que é esse bloco aqui, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus agora se dirige às pessoas que estão ao seu redor, que estavam lá ouvindo, os judeus, os discípulos. E Jesus diz que as riquezas podem ser um grande impeditivo para a salvação das pessoas. Ele está dizendo, Jesus está dizendo que os que confiam nas suas riquezas não conseguem, não podem confiar totalmente em Deus. O dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro é mais do que uma simples moeda. Ele é um ídolo, é um Deus que quer ocupar o centro, que quer ocupar o coração das pessoas. E a confiança em Deus exige o abandono de todos os outros deuses com D minúsculo, de todos os ídolos, para resolver o problema da alma. Não resolvem. Eclesiastes deixa isso muito bem claro. Não resolvem. Esse jovem rico está passando pela mesma situação. E Jesus está dizendo, queridos, e nós já falamos isso uma outra oportunidade, pregando em Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo de novo, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter riquezas, o problema não é ter posses. Esse não é o problema. Há pessoas ricas e muito piedosas, há pessoas ricas e muito tementes a Deus. Há pessoas ricas e despreendidas. O que Jesus está dizendo é que o problema é amar o dinheiro, o problema é amar as riquezas, o problema é colocar o coração nelas. Essa é a grande dificuldade que ele teve, que muitos têm. Esse é o problema. Jesus em momento nenhum condena a riqueza, mas Jesus condena a confiança total nelas. É isso que Jesus está falando, condenando, repreendendo, tentando corrigir na vida desse homem. E de novo a gente lembra lá de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz também que o problema não é o dinheiro, mas o problema é o amor ao dinheiro, o amor a ele. Queridos, o nosso coração só tem espaço para um só Senhor, e esse é Jesus. E aí Jesus ilustra
essa impossibilidade de entrar no reino de Deus, confiando totalmente nas riquezas, falando sobre o camelo e a agulha, né? E esse versículo é muito debatido por muitos teólogos, muitos intérpretes da Bíblia, né? O camelo era o maior animal na Palestina, naquele contexto. E a agulha, o fundo de uma agulha, era o menor orifício da época. Então, imagina um camelo grandão, um buraquinho, um orifício da agulha, né? Então, muitos intérpretes tentam explicar de duas formas isso. Oi, pastor. Aham. Assim, é o que eu ia falar. Não, tudo bem, pastor. O senhor acrescenta, vocês acrescentam, né? Pois é. Mas vamos lá. Alguns falam justamente isso que o pastor Milton falou agora, né? Que o fundo da agulha era um buraco, uma portinha estreita na muralha de Jerusalém. E que ali o camelo, para passar por essa portinha, por essa abertura estreita, ele tinha que se ajoelhar e passar sem cargas, ou seja, muita dificuldade para passar. Então, nessa linha de ilustração, os ricos têm muita dificuldade, aqueles que confiam totalmente nas riquezas para herdar alguma bênção de Deus, têm muita dificuldade para isso. Mas há outra linha teológica, outra linha interpretativa, que é literalmente o orifício, o fundo de uma agulha e um camelo passar por ela. E aí fala sobre a impossibilidade daqueles que colocam totalmente a sua esperança nas riquezas, ou nos seus deuses, ou nos seus ídolos. E nessa linha, esses intérpretes dizem que Lucas, o evangelista Lucas, quando ele fala sobre esta agulha, ele está literalmente citando uma agulha de cirurgião que era usada na época, e se é assim, então, é literalmente um camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha. Entendeu? São duas possibilidades. Dificuldades e impossibilidades. É impossível, mas é impossível realmente alguém querer salvação em Cristo Jesus, dependendo exclusivamente, totalmente das riquezas. Em outras palavras, queridos, é impossível tanto para rico, tanto para pobre, tanto para o mais abastado, quanto para o menos favorecido. É impossível tanto para um como para outro entrar no reino de Deus, ser salvo, receber a vida eterna, dependendo única e exclusivamente dos seus próprios esforços, dos seus recursos. É isso, é impossível mesmo, porque a salvação é uma dádiva de Deus. É um presente da graça de Deus. E não é só para rico. Para todos. Exato. E no versículo 26, 27, nós vemos que Jesus, quando ele falou isso, chocou aquelas pessoas que estavam ao redor dele, chocou um grupo de judeus que estavam ali, chocou os discípulos, porque boa parte do pensamento judaico, principalmente no Antigo Testamento, e Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 8, fala sobre as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus. Eles entendiam que a riqueza, as posses eram uma evidência da bênção de Deus sobre a vida deles. E aí Jesus pega esse castelinho de areia e dá uma dá uma derrubadinha, né? E por isso que eles falam, se é assim, então quem pode ser salvo? Já que bênçãos, posses, dinheiro, riquezas não são a única evidência da bênção de Deus, e agora? Jesus está trazendo para ele
dizendo que só Ele pode salvar. Só Ele pode salvar. E aí Jesus fala, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que Jesus está dizendo é que a obra da salvação é um milagre de Deus na nossa vida. Não depende dessas coisas. Não precisamos comprar nada para obter a salvação, é de graça. É isso que Jesus está dizendo. Só Deus, só Ele pode pegar uma pessoa materialista ao extremo, só Ele pode pegar essa pessoa materialista ao extremo, só Ele pode pegar um ganancioso sem limites, só Ele pode pegar essa pessoa e transformar o seu coração. É isso que Jesus está dizendo, só Ele pode fazer isso. O que é impossível para vocês é possível para Deus, porque só Deus pode fazer esta obra no coração do ser humano. Só Deus pode tirar os ídolos do nosso coração. Só Ele pode tirar o amor pelas coisas, só Ele pode tirar o amor pelo mundo, pelo sistema, pelos prazeres, só Ele pode tirar o amor pelo ouro, pela prata e substituir pelo verdadeiro amor, o amor ao Senhor, o amor a Deus. Salvação é um milagre da graça de Deus, é isso que Jesus está dizendo. E para encerrar, Pedro entra na parada, o representante dos discípulos ali, como sempre, Pedrão, né? Ô Fê, avança um pouquinho, 28. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Pedro parece dizer o seguinte, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Estabelecemos isso como prioridade máxima da nossa vida, Senhor. E agora, como é que a gente fica, Senhor? Em outras palavras, o que ganharemos, Senhor, com isso? O certo deveria ser diferente, né? Senhor, deixamos tudo, e agora, como podemos te servir melhor? O que podemos te dar, Senhor? Não. Senhor, e aí? Como é que fica a nossa situação? E nessa linha também muitos pensam assim, como Pedro. Uma relação com Jesus, pelo menos Pedro até aquele momento, uma relação com Jesus com base no retorno, um relacionamento com Cristo na base do retorno, um relacionamento com Cristo na base da troca, um relacionamento com Cristo na base da barganha, um relacionamento com Cristo no dar e receber. Ofereço algo para Deus e Ele vai me recompensar com algo muito maior ainda. E Jesus passa a corrigir essa motivação equivocada de Pedro e com certeza dos outros e talvez a nossa. E é muito interessante que Jesus usa o seguinte para corrigir isso, essa motivação mercantilista da fé. Isso está lá no Evangelho de Mateus. Aquele que deixar... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aquele que deixar casa, mulher, irmãos, enfim, aquele que estabelecer a prioridade com Cristo em primeiro lugar, por causa de mim e do Evangelho, Jesus diz, ó, por causa do amor a mim e do Evangelho, receberá bênçãos aqui nessa vida e receberá bênçãos futuras. Não é uma atitude de troca, não é um relacionamento de troca, de barganha, mas por amor a Ele e ao Evangelho. Portanto, o que Jesus diz que o objetivo maior da nossa renúncia, na nossa caminhada com Cristo, a nossa renúncia cotidiana para amar e servir a Deus, não é por recompensa, mas é por
quem Ele é por amor a Ele. E Jesus nos garante que vale a pena abrir mão das nossas vontades egoístas para segui-lo. É isso que Jesus está dizendo, queridos. Vale a pena a renúncia diária das nossas vontades egoístas para segui-lo. Conforme o verso 30, receberá muito na presente era, aqui nessa vida nossa, e muito mais na era futura. Deus está dizendo que Ele não tira nada, Ele não quer tirar nada. Ele quer dar. Deus não é o Deus que subtrai, mas é o Deus que multiplica. Há recompensas em amar e servir e seguir a Deus aqui e no futuro. E encerrando, Cristo nos deu recompensas, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu esperança, Ele nos deu paz com Deus, Ele nos deu seu Espírito Santo, Ele nos deu a garantia de um futuro incomparavelmente melhor com Ele. Resumindo, Ele nos deu tudo o que nós precisamos, Ele nos deu aquilo que nós mais precisamos. Amém?